Se você sente que o seu dinheiro entra e sai da sua conta, não sobra nada no final do mês, bom, você precisa saber onde está indo o seu dinheiro. Você precisa organizar a sua vida financeira. E como a gente faz isso? Como que a gente vai controlar o dinheiro? Você quer saber tudo sobre isso? Fica até o final, que hoje eu vou falar para você que quer saber aonde está o seu dinheiro. Vamos lá. Você precisa saber quanto você custa para viver. Quanto que você custa para viver? Você já fez esse cálculo? Você já pôs no papel todos os seus gastos fixos? Gastos fixos. Então, antes de você começar a investir, a base de tudo é você saber aonde está indo o seu dinheiro. Então, você vai pegar um caderno e vai anotar todos os seus gastos fixos mensais. Anotou? Anota até os gastos invisíveis. O que é os gastos invisíveis? O que é o gasto que eu não estou vendo? Não é isso. É coisinhas pequenas que vocês não dão importância. Ah, é uma roupinha na Shopee, na Shein, é uma bugiganguinha na Shein, na Shopee, é um lanche, uma pizza, um açaizinho, um refrigerante. Você pôr tudo isso no papel, soma quanto que você gasta com gastos invisíveis, gasto que você não estava contando. Conta isso. Então, o que você precisa fazer? Gastos simples. Se você precisa gastar menos do que você ganha. Para isso, eu primeiro preciso saber quanto eu custo para viver. Se eu ganho 4.000, eu não posso gastar tudo. Se eu gastar tudo, eu fico sem nada, não me sobra nada. Então, isso não me ajuda a crescer. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter meus gastos mínimos. O meu gasto que eu custo, quanto eu custo para viver, eu vou anotar. E aí, o que eu vou fazer? Fazer a minha reserva de emergência. A reserva de emergência, ela funciona o seguinte. Você custa X para viver. Um exemplo, se você ganha 4.000, você gasta com contas fixas 2.000. Um exemplo, tá? Um aluguel, água, força, comida, energia, internet. Isso são gastos fixos, são gastos que não vai mudar. Todo mês é aquele gasto. Então, você vai anotar no papel. O que sobra, você tem que fazer uma reserva de emergência, tá? Você tem que guardar em algo que tenha liquidez diária. Você consegue sacar na hora que você precisa para uma emergência, tá? Pode ser numa poupança, pode ser no Tesouro Selic, tá? Pode ser em algo que você consiga sacar, nem que a rentabilidade seja um pouquinho menor. Isso não tem problema. O problema é a agilidade que você consegue sacar na hora que você precisa, tá? Então, essa reserva de emergência, ela não é investimento, tá? Ela é o quê? É a sua segurança, ela é reserva de emergência. A minha segurança para quando eu precisar. Então, ela não é um investimento, tá? Tá, agora eu sei quanto eu custo para viver e fiz a minha reserva de emergência. A reserva de emergência, você vai fazer ela de acordo com, assim, ela é mais ou menos individual. Se eu sou CLT, eu vou fazer ela para 6 meses, tá? O ideal é que seja para 6 meses. Por quê? Se você é CLT, entende-se assim. Se você ficar desempregado, se você for dispensado do trabalho, você tem 6 meses de seguro-desemprego e mais 6 meses de reserva de emergência para poder sobreviver e ter um ano, dá um ano total, né? Tem praticamente um ano ou 6 meses para você poder se levantar novamente, para você poder se adaptar. Então, por isso que fala reserva de emergência. Por que é individual? Porque se eu for CNPJ, se eu trabalhar por conta e de repente eu parei de fazer aquilo, eu vou começar uma outra coisa, aí eu tenho que ter pelo menos um ano, porque eu vou levar mais ou menos um ano para poder me reerguer, tá? Então é isso que é uma reserva de emergência. Ela para realmente uma emergência, ou é para você, se caso perder o emprego, seu carro quebrar e você realmente usa ele para trabalho, para algo assim
que você não consiga ficar sem, sua geladeira queimou e não tem onde você guardar as coisas para você poder estar consertando, algo realmente emergencial, tá? Isso é reserva de emergência. Outra coisa, não use cartão de crédito sem usar a inteligência. Para você usar o cartão de crédito, você tem que ser no mínimo inteligente, porque você não vai parcelar uma conta no cartão de crédito. Evita fazer isso. E se você fizer, que você já tenha o dinheiro guardado, tá? Nunca pague o mínimo do cartão. Nunca, sempre pague o valor total, tá? E nunca use o limite do cartão. Não, os juros são absurdos, tá? E se você pagar o mínimo também, você se enrola numa bola de neve que você não sai mais, tá? Isso é uma regra de ouro, tá? Então você só vai comprar parcelado no cartão se você tiver o dinheiro para pagar. Se não, evita usar o cartão. Se você não sabe usar o cartão de crédito, evita usar o cartão de crédito, tá? Não vai fazer falta na sua vida. Agora, se você não sabe realmente usar o cartão de crédito, corta ele, pica ele e joga fora. Faça tudo no dinheiro que você vai se dar bem, tá? E assim, depois que você fez tudo isso, você conseguiu saber quanto você custa para viver, você conseguiu fazer sua reserva de emergência, você vai fazer o quê? Você começa a investir, tá? Primeiro você tem que estar com a sua vida organizada para você começar a investir. Quanto eu começo a investir? Não tem problema o quanto, o importante é o quê? Você ter a constância de investir. Todos os meses você investir. Você pode começar a investir a partir de R$30, R$50, R$100, tá? Pode colocar no Tesouro Selic, no CDB, fundos imobiliários. Não importa a quantidade, e sim a constância, tá? Você se manter frequente nos investimentos. Isso que é importante, tá? Mas primeiro tem que seguir a ordem, saber o quanto você custa para viver, fazer a reserva de emergência, evitar os gastos extra para depois começar a investir, tá? Se você fizer tudo isso, eu tenho certeza que a sua vida já começa a melhorar. Só que demora um tempo para você fazer isso, tá? Porque você, para fazer o quanto você custa, de repente você não consegue fazer isso no primeiro mês. Você pode pegar e anotar tudo que você gasta no primeiro mês. De repente vai uns 2 meses, depende da pessoa. Tem pessoas que são mais organizadas, por isso que eu falo para você. Faça o cálculo de quanto você custa para viver. Depois você faz o quê? Faz a sua reserva de emergência, corta os gastos que você não precisa, para depois você começar a investir, tá? Inclusive, eu vou falar agora do meu desafio. O meu desafio que eu estou fazendo, o desafio dos 200 depósitos. Como que ele funciona? Que é essa tabelinha aqui, ó. Essa tabela é o seguinte: são 200 depósitos. E esses 200 depósitos, eles são assim diversificados, tá? Isso não é uma regra. Eu comecei esse desafio para me poder ter algo para falar aqui no meu canal. Como eu já comecei, eu não vou parar, eu vou terminar ele, mas eu sempre gosto, dentro do meu desafio, tá dando algumas dicas que eu faço para minha vida, tá? Então, esse aqui é um desafio dos 200 depósitos. Eu comecei com R$1, ela vai até R$200, tá? Então, coloca lá de 1 a 200. Tudo que você depositar dentro dessa tabela, você não repete. Eu fiz os cálculos, dá aproximadamente 4 depósitos na semana. Então, 4 vezes na semana você faz esse depósito, você risca e você não volta mais aqui nesse depósito. Hoje eu vou fazer de R$42, tá? Eu vou riscar com essa caneta. Aí, já risquei aqui. Aí, você risca, porque você não vai repetir mais o valor. Então, riscou os 42, pronto, agora me sobra os demais. Em um ano, eu vou ter aproximadamente R$20.000, tá? Esse R$20.000, ele vai, para mim, ele vai servir como reserva de emergência. Eu vou ter uma reserva de emergência no valor de R$20.000. Depois desse valor, como eu já sei quanto eu custo para viver, tenho minha reserva de emergência, depois desse valor, eu consigo fazer o quê? Consigo fazer os meus investimentos
como eu tô falando para vocês, tá? Então tem que seguir a ordem certa. Não adianta você falar assim, não, eu quero aprender a investir. Como tem pessoas que chegam em mim e falam assim, viu, eu quero aprender a investir. A sua vida tá organizada? Você já organizou? Quanto você custa para viver? Já tem a sua reserva de emergência? Já parou de fazer aqueles gastos extra? Aí beleza, começa a investir. Porque se você não fez isso, começar de trás para frente, meu, os primeiros investimentos que você fizer, você vai tirar. Você vai tirar e vai pagar uma conta. Você vai tirar e vai depositar para alguém, ou sei lá, fazer um Pix, comprar alguma coisa para você. Mas aí, o que acontece? Se você começar de trás para frente, não vai dar certo. Você não vai ter aquela frequência mensal de estar depositando esse valor. Por isso que eu falo, tem que começar do jeito certo. O jeito certo que eu sei é essa. Primeiro pagar as contas, depois ver quanto você custa para viver, fazer a reserva de emergência, aí sim começar a investir, porque você já está com a sua vida organizada. Isso é interessante para você? Então faça isso. Então esse é o meu desafio, tá? Que eu mostrei aqui para vocês. Já tô quase na metade já. Aí o que eu queria falar para vocês, se esse vídeo fez sentido, então compartilhe com outras pessoas, curta, aperte o sininho. Vou deixar o próximo aqui, tá? Tem também aqui a tabela, essa tabela aqui que eu acabei de mostrar para vocês, que é essa daqui, ó, ela tá aqui embaixo, ela é gratuita, pode estar baixando ela é gratuita, não tem gasto nenhum. Se você está acompanhando o desafio, beleza, só acompanha. E se você quer fazer o desafio, ela está aí, tá? Tem também a minha loja, que é a de velas aromáticas, tá? Que além de enfermeira, também tem o meu negócio velas, home spray, difusor. Então é www.kendoaromáticas.com.br. E agradeço quem ficou até o final. Meu muito obrigado, que Deus abençoe e proteja. Até o próximo vídeo. Tchau, gente.